Namastê, futuros grandes mestres. Espero que vocês tenham conseguido encontrar a resposta desse desafio que eu deixei no último vídeo aqui, tá? Como a aula anterior foi de ataque duplo, o desafio que eu deixei dessa vez era de ataque duplo, tá? Se você reparar, nosso cavalo que está aqui em E5 se desloca até G6, chegando aqui ele dá um duplo na torre e na dama. Aqui ele vai preferir salvar a dama, com certeza, tá? E ele vai jogar a dama em qualquer lugar. Não sei, vamos fazer um passa-vez aqui, sei lá, vai jogar a dama aqui, pronto. E aí você vem com o cavalo, captura a torre dele. Ah, professor, mas agora eu vou perder o cavalo. Vai, mas não tem problema. Lembra lá nas primeiras aulas que eu falei para vocês que o cavalo vale 3 pontos e a torre vale 5? Então esse ataque duplo, essa troca de cavalo por torre foi vantajosa. Tá? A gente está no lucro de 2 pontos agora e a gente trocou uma peça menor por uma peça maior, ganhando qualidade. Espero que você tenha acertado esse desafio aí e vamos para a aula de hoje. Uma vez, William Stentz, que foi um ex-campeão mundial de xadrez, um dos maiores jogadores da história, ele falou que o peão é a causa mais frequente da derrota. Sendo assim, eu tirei o vídeo de hoje para a gente falar um pouquinho sobre peão. Tá? Peão tem uma extensa gama de estudo para fazer, mas vou falar do básico hoje. Tá? Começando aqui, ó, por essa posição no tabuleiro, o mais básico, né, que você pode fazer com um peão é você dar um garfo. Um garfo nada mais é do que um duplo, tá? Que você vai dar com o peão. Repara, ó, que eu subi o peão de D4 para D5 e nesse momento meu peão está dando duplo nos 2 cavalos. Não tem como ele salvar os 2 cavalos ao mesmo tempo, vai perder uma peça. Ah, mas você já falou de duplo na aula passada, por que você está falando isso do peão agora? Então, porque o duplo do peão é mais chato do que o duplo com a outra peça, né? Exatamente porque o peão é a peça mais fraca, você vai perder uma peça e você fica assim, meu Deus, não acredito que eu perdi para um peão. Isso abala um pouquinho o psicológico do jogador que está lá do outro lado. Tá? E quando o duplo é dado com o peão, o nome dele é garfo. Tá? Tem como sair de um garfo? Tem, do mesmo jeito que você consegue sair do duplo. Tá? Se você conseguir tirar uma peça dando cheque, ou se de repente esse cavalo sai aqui ameaçando, por exemplo, a dama, né? Aí ele vai ser obrigado a defender a dama, depois você tira o outro cavalo. Não é impossível sair de um garfo. Tá? Da mesma forma que dá para sair do duplo, dá para sair do garfo também. Tá? Mas fica a dica aqui então. Para quando o seu adversário der uma vacilada, vai lá, empurra o peão e dá um garfo nele, tá? Ou cuidado, né? Quando você tiver, sempre que você tiver 2 peças grandes assim, na mesma linha, separadas por uma casa de distância, cuidado para não entrar um peão ali no meio, te dando um garfo, tá? Tem uma outra situação de garfo aqui, ó, que é essa que a gente vai ver agora. A mesma coisa, esse peão aqui de E4 vai subir para E5, tá? Vai dar um garfo no bispo e no cavalo ao mesmo tempo. Não, aqui ele pode até tirar esse bispo aqui dando um cheque, tá vendo? Foi o que eu falei. Só que o que acontece? Você sobe esse peão aqui e aí você passa a ter esse peão ameaçando o bispo, esse peão aqui ameaçando o cavalo. Vamos ganhar uma peça de qualquer jeito. Nesse caso não adiantou. Só que o que eu queria falar dessa situação aqui é que é o seguinte, repara, antes de eu subir esse peão, repara aqui, ó. Nessa situação aqui. Se eu subir esse peão agora, meu garfo é inútil, porque o bispo simplesmente vai comer o peão aqui. Tá? Então não fica muito afoito para subir logo o peão para dar um garfo, porque às vezes seu garfo, né, não é um garfo, seu garfo às vezes é uma colher furada. Então toma muito cuidado. Foi por isso que nesse lance, ó, primeiro a gente preparou aqui, esperou um erro do adversário, aí agora a gente pode, porque agora sim esse bispo não pode capturar aqui, senão está caindo para o outro peão. Tá? Então, não vai muito afoito. Repara que às vezes o garfo não vai funcionar exatamente do jeito que você queria. Tem que prestar um pouquinho de atenção. Tá? Nessa outra situação aqui, eu vou falar sobre ilhas de peões. Tá? O que são ilhas de peões? Você começa lá o jogo com todos os 8 peões enfileirados um do lado do outro, bonitinho, o seu adversário também. Só que no decorrer do jogo isso muda. Tá? Então repara aqui, eu preparei uma sequência aqui, ó, tá vendo? Vai rolar uma sequência de trocas aqui e tal, e vai ser mais ou menos assim, ó. Peão toma, peão toma, peão toma, aí o cavalo toma aqui, e agora olha o que aconteceu. As pretas têm 1, 2, 3 peões, um do lado do outro.
Se a gente for olhar na ala da dama, a gente tem 1, 2, 3 peões, um do lado do outro. Então a gente diz que o jogador branco nesse momento tem duas ilhas de peões. Uma ilha aqui na ala do rei, tá? Uma ilha de 3 peões, e uma ilha aqui do lado da dama de 3 peões. Então o jogador de brancas tem duas ilhas de peões. Já se a gente for olhar o jogador de preto, ele tem uma ilha aqui na ala da dama de 3 peões. Tem uma ilha de 2 peões aqui na ala do rei. E tem um peão no meio que não tem ninguém do lado dele. A gente diz que esse peão ele está isolado, tá? Não tem ninguém do lado dele, ele está isolado. Então, nesse caso aqui, são 3 ilhas, tá? Uma ilha de 3, uma ilha de 2, mas esse peão aqui sozinho. Então, o jogador de pretas tem 3 ilhas, o jogador de branco tem 2 ilhas. Quanto menos ilhas você tiver, melhor. Então, nesse caso aqui, a branca tá melhor do que as pretas, porque as pretas têm 3 ilhas e as brancas têm somente 2. Tá? A quantidade de peões é a mesma, 6 e 6. Só que por ter 3 ilhas nas pretas e 2 ilhas nas brancas, as brancas estão melhores. Então, sempre que você puder forçar uma quebra, né, de sequência de peões do seu adversário, separar, deixar ele com bastante ilhas no tabuleiro, é mais vantagem para você. Tá? Então, fica aí esse conceito das ilhas dos peões também. Tenho aqui, falar sobre peões encavalados. Olha só, vou fazer aqui, ó. Meu bispo vai capturar esse cavalo em C6, tá? Na verdade é a vez das pretas, né? Vamos fazer um passa-vez aqui, só pra gente entender. Vou capturar então agora, vou capturar aqui, falei que ia capturar. Então, o meu bispo de B5 vai capturar o cavalo em C6. E aí, repara, tô dando cheque, tá? Obviamente ele vai capturar aqui com o peão. Então, o peão de B captura em C6. Na sequência, meu bispo vai capturar aqui, meu bispo de G5 vai capturar o cavalo que está em F6. E aí, ele vai capturar de dama aqui, não vai? Vai. O melhor para ele é capturar de dama. Mas nesse vídeo eu vou capturar aqui de peão, só para a gente entender o conceito, tá? Repara aqui, se você for para analisar como ilhas, né, você já vai ver que a branca está melhor, porque a branca ainda tem todos os peões no tabuleiro, tá? E a preta já tem, ó, um peão isolado na coluna A, um peão isolado na coluna H e uma ilha aqui no meio, tá? E uma ilha aqui no meio. Só que nesse caso aqui eu não quero falar da ilha, eu quero falar disso aqui, ó. Esses dois peões aqui, quando fica um peão na frente do outro, a gente diz que esses peões estão dobrados ou encavalados, tá? E tenho aqui do lado de cá a mesma coisa. Então, aqui eu tenho 2 peões encavalados ou dobrados, e aqui também tenho 2 peões encavalados e dobrados. Por que que isso é ruim? Porque esse peão da frente sempre vai atrapalhar a caminhada do peão de trás. Tá? Sem contar que você abre uma coluna, né? Você já fica sem peão aqui nessa coluna, nessa também você já ficou sem peão nessa coluna. Isso é uma desvantagem, tá? São 2 desvantagens. A primeira é que você abre a coluna, e a segunda é que você encavala, você dobra os seus peões. Então, se o jogo estiver equilibrado, você tiver a oportunidade de fazer o seu adversário dobrar os peões, faça. Se você tiver a oportunidade, como por exemplo aqui, se eu voltar aqui, ó, aqui a gente tinha a opção de comer, a gente tinha a opção de comer de dama ou de peão, tá? Então aqui, se você comer de peão, você vai encavalar 2 peões seus aqui. Então aqui é melhor você comer de dama. Tá? Não encavalou nada aqui, ficou bonitinho, tudo tranquilo, tá? Então, essa é a ideia do peão dobrado, peão encavalado, tá? Então, tá vendo que peão não é uma coisa tão simples, né? Ele tem ele tem uma exceção no movimento, tem um estudo dele, vai vendo, peão não é simples assim não, tá? E para finalizar a aula de hoje, tenho aqui o peão passado. Tá? O que é o peão passado? Sempre que você tiver um peão e não houver nenhum peão adversário na coluna dele, nem nas 2 colunas adjacentes, né, dos 2 lados, repara, esse peão, essas 3 colunas aqui, ó, né, que é a coluna dele mais uma de cada lado, não tem peão adversário para segurar esse peão. Então a gente diz que esse peão ele está passado, ele já passou a linha de defesa dos peões do adversário. Peão passado é uma coisa muito perigosa, muito, tá? Tem partidas de campeonatos mundiais que são decididas por causa de um peão, tá? Um peão passado normalmente.
E aqui, só para vocês terem uma ideia da força desse peão, porque repara, a torre não pode comer esse peão agora, porque senão a nossa torre captura a torre adversária e aí é sucesso, né? Só que o que acontece? Eu separei só para você entender a força de um peão passado, eu separei aqui uma sequência de jogadas, vamos ver o que acontece. Repara que são uma ilha de 3 peões aqui para as negras, tá? E uma ilha de 3 peões aqui para as brancas. Então, desse lado aqui, o jogo está equilibrado, só que eu tenho esse peão passado aqui. Então, as peças pretas precisam se preocupar com esse peão aqui, porque se esse peão chegar lá no oitavo, ele vira dama. Então, tem que tomar um cuidado, precisa se preocupar. Então, ó, fiz uma sequência aqui onde o nosso rei já vai avançando, porque o nosso rei ele vai vir aqui para dar um suporte, tá? Para esse peão poder chegar lá na oitava casa, porque do jeito que está aqui também não vai lugar nenhum, né? O peão vai andar, vai ficar uma torre parada aqui e não vai lugar nenhum. Então, o nosso rei precisa chegar lá para dar um suporte. E aí, obviamente, as peças pretas também vão trazer o rei. Então, ó, vai começar uma corrida de rei para lá e para cá. Aí a preta resolve dar um cheque no rei aqui. A gente vai para B6. E aí a torre sai lá de cima, tá? Porque agora o nosso rei está na frente do nosso peão. E aqui provavelmente a torre negra está querendo capturar esses peões. Primeiro esse de G, depois esse de H, para tentar fazer um desequilíbrio, para tentar passar esses dois peões aqui. Vai fazer um lá, vamos tentar fazer aqui também. E aí a gente tira o nosso rei da frente, para o nosso peão poder subir, né? Caminho livre. A torre primeiro dá um chequezinho para fazer a gente perder um tempo com o rei. A gente é obrigado a tirar o rei aqui, ó. Botamos o rei na frente do rei de novo. Então as pretas ganharam um tempinho. Agora ela vai lá capturar o peão que ela queria. A gente não deixa ela comer esse peão aqui. A gente sobe o peão para fazer ela gastar mais um tempo, tá? E aí tudo bem. Agora a torre subiu. Agora não tem jeito. Agora não adianta andar com o peão porque de qualquer jeito um peão aqui ela vai capturar. Então o que a gente faz? Sobe nosso peão lá, aqui, ó, vamos subir o nosso peão aqui, vamos caminhada. A torre capturou o peão, vamos subir com o nosso peão lá, tá quase virando dama. E agora, a torre para do lado, agora não tem jeito, né? Agora não tem como segurar esse rei aqui, ó. Nosso rei vai sair para abrir espaço para o peão virar dama. E aí, agora a torre tenta cravar o peão, né? Repara, eu não posso subir esse peão agora, porque senão a torre está capturando meu rei. Então ela cravou o meu peão. Só que aí a gente tira o rei da cravada. Agora, como é que vai impedir de virar dama? Não impede, né? Não tem. Se jogar a torre aqui, a gente vai capturar e vai fazer dama do mesmo jeito. Não tem como impedir a promoção do peão aqui. Então, só resta as pretas agora capturar e sacrificar a torre, tá? E agora com uma torre de vantagem a gente não perde o jogo, né? Se for aluno meu, não perde o jogo, tá? Não dá para perder o jogo aqui. Estamos dando cheque, né? O rei já vai ter que sair desse cheque. E aí o que a gente vai fazer? Agora ele tem 3 peões contra 1 aqui. Agora tá perigoso. Então agora a gente precisa voltar com todas as nossas peças aqui, tá? Para poder segurar aqui esses avanços desses peões dele. Então, ó, vamos começar a trazer o rei. Ele vai avançando os peões. A gente vai avançar o rei. Aí a gente já captura aquele peão lá em cima, tá? O rei está tentando capturar esse peão nosso aqui. Se ele capturar esse peão nosso aqui, agora a gente captura esse peão dele aqui também. Então ele prefere proteger os peões que ele tem. A gente vai trazendo o rei, tá? Aí o rei ameaça a nossa torre, a gente tira. E aí dá um chequezinho, volta com a torre. E ó, a gente veio trazendo o nosso rei, veio trazendo o rei. Tá? E aí vai encurralando aqui, vai jogando, vai ser obrigado aqui, ó, tá? Só para vocês terem uma ideia aqui da sequência, tá? Vai dar um cheque, a gente foge com o rei, aqui, captura o peão, aí a gente sobe aqui, captura o peão aqui, acabou, e aí a gente chega naquele final de um rei, uma torre contra um rei. Já ensinei como faz, inclusive aqui já está até adiantado, já tá, né? Porque já tem uma casa de espaço. Já tem uma linha só entre os dois reis, nossa torre já está ocupando essa linha, então já está bem avançado para a gente poder dar o checkmate. Tá? Mas só para vocês verem a força que tem um peão passado. Tá? O adversário lá no peão passado, nosso adversário foi obrigado a sacrificar uma peça para impedir que aquele peão virasse uma dama, e muitas vezes acontece isso no jogo. Muitas vezes você precisa sacrificar uma peça, tá? Ou deixar uma peça lá parada, sem mexer, para que aquele peão não ande e vire dama. Quer dizer, você tira uma peça do jogo de qualquer jeito, tá? E tem essa situação aqui, que na verdade são 2 peões passados,
tá? Só que um do lado do outro. A gente diz que esses peões estão conectados, né? Quando um está do lado do outro, assim, a gente diz que eles estão conectados. Então, são dois peões passados e conectados. Se um peão passado já é forte, meu amigo, dois peões passados e conectados é festa na floresta, tá? Repara que a torre está ameaçando capturar esse nosso peão aqui, então a gente já dá uma avançada nele aqui. Agora a torre não pode mais capturar, senão está caindo para o nosso peão. E dois peões passados e conectados, só para vocês verem, o rei vai tentar correr desesperadamente lá para segurar os peões. Só que a gente traz a torre para proteger aqui, né? Agora a gente já tem uma defesa para liberar esse peão para subir agora, tá? É o que vai acontecer, ó. O rei vai vir desesperado e a gente já sobe esse peão aqui, já garante esse peão aqui na sétima. O rei encosta. Agora sim, ó, se a torre captura o peão, a gente captura a torre, o rei captura a torre, e depois ele entra capturando aqui, fechou. Tá, mas não é isso que a gente quer. O que a gente vai fazer então? Subir o peão aqui, agora o peão está protegendo, tá? Se a torre capturar aqui, nosso peão captura. Ou a própria torre dando cheque para depois deixar seguir, enfim. Tá? E aí, repara, tá? A torre ainda vai tentar fazer uma graça, porque olha só, se a torre entrar, se a gente tirar a nossa torre daqui, tá? Vamos supor, a gente tira a nossa torre, essa torre entra aqui, é checkmate. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Tá? Mas aí o que a gente faz? A gente sobe o peão de B6 aqui, o rei não pode capturar esse peão, porque está protegido pela torre. E aí foi, né? A torre ainda entra aqui se sacrificando. A gente captura a torre. Aí o rei, agora sim, o rei pode capturar esse peão aqui. Tá? Só que aí a gente entra com a torre lá, dá cheque, protege, ó, dá cheque protegendo o peão. Já tá capturando esse peão aqui na sequência também. Aí o rei vai ali tentar impedir a promoção do peão, né? Não vai virar dama não. Tudo bem, a gente vai, captura esse peão aqui. Tá? E aí, enfim, vai capturar esses outros dois peões aqui depois, tá? E pode até deixar ele capturar esse aqui, porque a gente captura esse, depois captura esse aqui também. E aí a gente vai ter 3 peões passados, tá? Quando a nossa torre capturar esses 2 peões, a gente vai ter 3 peões passados, conectados. Acabou o jogo, tá? Reparou? 2 peões passados conectados são muito fortes, tá? É festa na floresta. Um peão passado é sucesso. 2 peões passados conectados é festa na floresta. Tá? Assiste o vídeo mais vezes. Volta. Porque eu falei de várias coisas hoje. Tá? O ideal seria eu falar uma coisa de cada vez, mas já dei uma aula direto de peão. Tá? Então, peão passado, 2 peões passados conectados, garfo, ilha de peões. E acho que é isso, né? Faltou? Não sei, acho que é isso. Então, peão encavalado também. Falei de peão encavalado. Então, presta atenção, dá uma atençãozinha nesse vídeo de hoje, nessas aulas que eu mostrei para vocês agora. Porque quem tá falando isso não sou eu não, tá? Quem tá falando isso é um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, Julian Steins. Ele foi campeão mundial durante anos e anos e anos. E ele diz que a maior causa da derrota, que a causa mais frequente da derrota é o peão. Tá? Peão decide jogo. Então, fica atento e preste atenção nessas aulas, dá um carinho, vai jogando aí na internet, vai jogando com os seus amigos e dá sempre uma atençãozinha especial pro peão, tá bom? Vou deixar um desafio aqui e a gente se vê na próxima aula. Abraço.